pessoal, tudo bem? Então vamos começar agora mais uma aula que hoje nós vamos tratar sobre a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial, a industrialização ali da Inglaterra, né, que foi o berço dessa revolução, foi o primeiro país que teve capacidade de conseguir modificar, né, a sua produção e instalar as indústrias, instalar as máquinas na sua linha de produção, foi a Inglaterra. Bom, a Inglaterra não conseguiu fazer isso simplesmente por conta de suas estruturas econômicas, suas estruturas industriais. A Inglaterra também teve uma série de benefícios por conta de estruturas que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo, antes do século XVIII. A gente pode colocar aqui mais ou menos na metade do século XVIII, ali mais ou menos 1760, que a Inglaterra começa a fazer o seu processo de industrialização correr mais rápido, tá? Agora, os outros motivos que a gente pode considerar como fundamentais para a Revolução Industrial seriam basicamente três, né? O primeiro seria a questão da monarquia parlamentar na Inglaterra. Com a monarquia parlamentar, o parlamento é composto também por uma ala muito forte representante da burguesia. Bom, e quem são os burgueses, né? Os burgueses são aqueles que estão interessados no comércio, que estão interessados na produção de bens capitais, na produção de dinheiro, no final das contas. Bom, essa classe, então, procura estimular ao longo do tempo a produção de capital, a produção de mercado, a produção de consumo dentro do território inglês. Bom, o segundo fator muito importante também é a política de cercamento. Essa política de cercamento teve origem a partir do momento em que as pessoas do campo foram expulsas das terras para que as terras dessem lugar da plantação à política de cuidado de ovelhas. Mas por que ovelhas? Bom, ovelhas seriam para a produção de lã. E com essa produção de lã estimularia a indústria manufatureira da Inglaterra, tá? Então, um ponto bastante importante é a política de cercamento, uma política do governo inglês, e essa política provocou um grande êxodo, uma grande saída da população do campo para a cidade. Então, nós temos aqui, primeiro, políticas de estímulo econômico por parte da burguesia no parlamento. Segundo, nós temos uma grande debandada da população do campo para a cidade, gerando assim mão de obra disponível para o trabalho industrial. E o terceiro grande fator que estimulou a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial seria a invenção da máquina a vapor. Bom, com a máquina a vapor, o que acontece? Se eu tenho uma pessoa só, tendo que fazer todo aquele trabalho manual, aquele trabalho devagar, que é para produzir um tecido, alguma coisa simples, demora muito tempo, com a máquina a vapor nós temos uma máquina que só precisa ser controlada por um ser humano, mas aquela máquina consegue produzir, a partir da energia do vapor, muito mais elementos, muito mais produtos finais de consumo do que o ser humano, tá certo? Então esses três fatores são fatores básicos, além dos fatores, é claro, econômicos e o acúmulo de capital, que fizeram com que a Inglaterra se tornasse o que nós conhecemos como o berço da Revolução Industrial, né? Também é importante falar sobre a importância do ferro e do carvão. Bom, o ferro sempre foi, a partir da Revolução Industrial principalmente, um grande instrumento para conseguir construir edifícios, conseguir construir fábricas, rodovias, pontes. E a máquina a vapor favoreceu com que esse ferro fosse produzido de forma melhor, de uma forma mais pura, uma forma mais resistente. É claro que depois de certo período, o carvão passou a ser utilizado como fonte de combustível para as máquinas, só que o carvão que a Inglaterra tinha de primeiro era um carvão de tipo vegetal, ou seja, extraído das árvores. Ele pegava o tronco da árvore, a madeira, carbonizava e formava aquele carvão. Bom, esse carvão até favorecia a produção dos ferros que eles utilizavam nas estradas, só que era um carvão que não conseguia atingir altas temperaturas. Então, a produção começou a ficar um pouco estagnada. Até que, por conta da derrubada das florestas, eles já viam que estavam sem madeira disponível, né, para conseguir continuar com aquela produção. Eles começam a descobrir em seu território carvão mineral. Bom, o carvão mineral
ele é um carvão que queima melhor, um carvão que atinge temperaturas maiores e com isso favorecia a produção industrial. Tanto a questão da produção de um ferro mais puro, de um ferro mais forte, tanto na produção de outras indústrias pesadas, que dependiam da queima do combustível para gerar energia e assim continuar com a produção, tá bom? Com a migração das pessoas em massa para a cidade, nós temos uma grande mudança no desenvolvimento urbano, nós temos uma grande mudança em como as cidades estavam formadas e como as cidades eram organizadas. Bom, começaram a surgir grandes bairros com muitas pessoas morando naqueles bairros, né? Um bairro, vamos dizer assim, de trabalhadores, um bairro de proletários, um bairro onde as pessoas viviam em pequenos condomínios, em pequenas vilas que não tinham uma boa condição de estadia, tá? Essas vilas, elas tinham muitas pessoas morando em espaços pequenos. Essas vilas, as pessoas ficavam confinadas, não tinha boa ventilação, não tinha boa limpeza, as pessoas não se alimentavam direito, enquanto os grandes produtores, enquanto os grandes donos, os grandes burgueses viviam em bairros chiques, em bairros bem estruturados, em bairros bons de se morar, com casas luxuosas, casas grandes, em bairros nobres das cidades, tá bom? A gente também então pode falar um pouco sobre como eram as condições de trabalho nessa época. Bom, as pessoas começaram a ter que se mudar do campo para a cidade, como eu falei, e por conta disso passaram a trabalhar nas fábricas. Isso começou a gerar o que nós chamamos de alienação. O que é alienação? Alienação acontece quando, imagine os pequenos artesãos, imagine as pequenas empresas de família, os autônomos que trabalhavam fazendo um sapato, trabalhavam fazendo uma camisa, por exemplo. Aquela pessoa detinha o conhecimento de todas as partes da produção. A pessoa sabia pegar o tecido, sabia cortar, sabia colocar no tamanho certo, botar o botão, organizar toda a produção, desde pegar o tecido cru até montar a camisa inteira. Ou o exemplo do sapato, pegava o couro, a pessoa montava a sola, botava a estrutura de cima, amarrava o cadarço, fazia os furos, botava tudo bonitinho. A pessoa então tinha todo o domínio da fase de produção do material. O problema é que, com a Revolução Industrial, nós temos alienação das pessoas. O que isso significa? Eu, agora, que antes sabia fazer todos os passos da construção do sapato, passo simplesmente a saber colocar o buraco no sapato, que depois alguém vai colocar o cadarço. Então, eu deixo de ter o controle da produção, deixo de ter o conhecimento de todos os passos da produção e passo a saber apenas fazer uma parte. Isso faz com que as pessoas não tenham mais liberdade, não tenham mais autonomia para que possam produzir os seus materiais e possam ser autônomos de certa forma. As pessoas passam a depender dos seus patrões, passam a depender das indústrias para que consigam o seu alimento, para que consigam o pão de cada dia. Isso também é muito claro por conta do custo de produção, né? Com as indústrias, as pessoas, os grandes chefes principalmente, os grandes donos, têm máquinas a vapor, máquinas a carvão, que aceleram muito mais a produção, e isso faz com que não seja viável financeiramente uma pessoa tocar um comércio sozinho, tá bom? As pessoas também viviam uma grande dificuldade em relação a direitos trabalhistas nessa época, porque não existia nenhum tipo de legislação que amparasse o trabalhador. Bom, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, não tinha momento de descanso, não tinha momento de almoço. As pessoas, caso ficassem doentes, caso se machucassem, não tinha nenhum tipo de proteção social, eram demitidas e ficavam desempregadas, não tinha nenhum tipo de renda extra. Então as pessoas eram obrigadas a trabalhar ou trabalhar. As crianças também trabalhavam em condições totalmente insalubres, eram colocadas em risco porque eram pequenas e conseguiam passar pelos espaços das máquinas. As mulheres também trabalhavam, até mulheres grávidas trabalhavam até o final da gravidez. Então era uma época em que as condições de trabalho eram muito duras, eram muito extenuantes, os trabalhos eram muito cansativos e as consequências para as pessoas eram muito ruins. As pessoas se alimentavam mal, moravam em lugares ruins, além disso tinham condições de trabalho muito ruins. É muito interessante, a gente pode ter uma noção de como funcionava isso a partir daquele filme famoso do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. É um filme que todo mundo conhece e se não assistiu é bom assistir,
para ter uma noção de como que funcionava na época. É aquela cena clássica, né, que ele está trabalhando na linha de produção e ele não pode parar por nada porque os parafusos continuam passando, ele tem que apertar os parafusos, não pode deixar nenhum passar, até que chega o final do tempo do serviço, o sinal toca, o horário do expediente acaba e ele continua com aquele movimento, mesmo não tendo nenhum parafuso para apertar. Ele vai e aperta os mamilos, o peito do funcionário do lado, que acaba querendo bater nele também. Então, é claro que é um filme cômico, é uma paródia, mas também serve para a gente ter uma noção de como era a realidade dos trabalhadores naquela época, tá bom? Então, só para terminar aqui o nosso conteúdo, vale a pena também a gente falar sobre dois movimentos de trabalhadores que aconteceram nessa época por conta das insatisfações das condições de trabalho, por conta das dificuldades que os trabalhadores tinham para sobreviver e para trabalhar. São dois movimentos famosos, que são o cartismo e o ludismo. Bom, o cartismo foi um movimento em que os trabalhadores pararam e destruíram uma indústria têxtil, tá? Foi um movimento bastante, vamos dizer assim, agressivo, né? Destruindo os locais de trabalho, destruindo as indústrias que também eram tidas como responsáveis pela falta de emprego do povo. E esse movimento foi duramente controlado, foi duramente reprimido pelo governo e os servidores foram condenados à morte, tá? Agora, outro movimento bastante conhecido foi o movimento do cartismo, né? Ele estimulou a produção de uma Carta do Povo. Essa Carta do Povo foi um documento que reuniu todos os pontos que eram de interesse dos manifestantes e foi entregue ao parlamento. Bom, alguns pontos que a gente pode falar desse movimento são direito ao voto para todos os homens acima de 21 anos, não importando a sua renda, eleições anuais para o parlamento, as pessoas poderiam se candidatar independente da sua renda anual, mais alguns outros pontos que foram de bastante interesse para os trabalhadores na época e que faziam com que eles pudessem ter certa representatividade. A partir disso, eles poderiam ir conseguindo ao longo do tempo certas garantias em lei, certas garantias para o trabalhador de que suas condições de trabalho fossem um pouco mais dignas, um pouco mais humanas, tá certo? Bom, isso aqui foi um pequeno resumo da Revolução Industrial, isso aqui foi um pequeno apanhado de como começou a Revolução Industrial. Alguns fatores por conta da aula que foi só sobre esse tema da Revolução Industrial podem ser vistos na minha aula anterior, que é sobre a Revolução Inglesa. É interessante, caso queiram retornar naquela matéria, vale a pena. Um abraço e a nossa próxima aula a gente se vê. Fica com Deus. Tchau, tchau.